Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Nós estamos mais uma noite, juntos aqui através do canal do YouTube para compartilharmos e sermos edificados através do estudo da palavra do Senhor. Eu quero convidá-lo a você, se você pode, participe conosco aos nossos cultos aos domingos às 19 horas, você é o nosso convidado, tá bom? Nós estamos de volta com os nossos cultos todos os domingos às 19 horas. Bom, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você, capítulo 37 de Ezequiel, profeta Ezequiel. Esse texto é uma palavra de Deus através do profeta. Deus traz um recado ao seu povo e eu quero compartilhar algo que Deus falou muito ao meu coração nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, verso 1: A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos. Então ele me perguntou: Filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: Ó Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: Soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Verso 7. Assim anunciei essa mensagem como ele havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns com os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos, e em seguida pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: Assim diz o Senhor soberano: Ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nestes corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: Tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: Assim diz o Senhor soberano: Ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver. Eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Vamos orar nesse momento? Senhor, obrigado pela tua palavra. Edifique as nossas vidas e transforma-nos à luz da tua palavra. Que não haja no nosso coração nenhum espaço para simplesmente ouvirmos a tua palavra e não sermos transformados. Nosso desejo é que o Senhor nos transforme a cada dia à luz da tua palavra, Senhor. Nós oramos em teu nome. Amém, Jesus. Esse texto do profeta Ezequiel é um texto conhecido do Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos era muito fácil ser imaginado pelo povo de Israel. O povo de Israel havia perdido uma batalha e tinha sido levado cativo para a Babilônia. Então a imagem da derrota estava bem próxima à mente, o coração daquela nação. O povo de Deus tinha desobedecido a Deus e perdeu uma batalha para o exército babilônico de Nabucodonosor. E nós temos então Deus dizendo: olha, eu vou fazer de um vale de ossos secos algo que vai transformar e trazer esperança. O vale de ossos secos representava então a morte, a tristeza, a frustração e também a opressão. E é esse vale aqui que Deus vai utilizar para trazer um recado ao seu povo e também, claro,
trazer ao nosso coração esse recado. Eu quero destacar aqui que o texto menciona que era um vale de ossos secos, sequíssimos, ou seja, não havia vida. Nessa noite eu quero compartilhar sobre o tema apegue-se àquilo que é verdadeiro, apegue-se àquilo que de fato é o sentido da vida. E qual é o sentido da vida? O que você deve se apegar como verdadeiro que vale a pena nesta vida? Eu convido você a nós estudarmos juntos e um primeiro aspecto eu quero trazer aqui. Apegue-se à esperança. O texto diz assim que era um vale de ossos secos, morte. Era um vale onde as pessoas, quando lembravam da batalha, ficavam tristes e choravam. Afinal de contas, pessoas queridas haviam perdido a vida, pessoas queridas estavam mortas e aquele vale era de vergonha. Para um judeu não ter um sepultamento digno, o texto diz assim que aqueles ossos ficaram ali expostos, ou seja, serviu para as aves de rapina se alimentarem. Ou seja, uma vergonha, um desprezo. Afinal de contas, nem um sepultamento esses soldados tiveram, essas pessoas tiveram. O inimigo veio e destruiu a história daquelas pessoas. E esse vale de ossos secos, Deus faz brotar dele a esperança. Então eu quero destacar, apegue-se à esperança. O que esse vale tem a ver com a nossa vida, na nossa caminhada? Nós vivemos em um mundo mau, não é verdade? Nós vivemos em um mundo difícil. Nós vivemos em um mundo onde o sofrimento está em todos os lugares. Você já percebeu que as pessoas podem ser ricas, as pessoas podem ser pobres, as pessoas podem ter a condição que for, mas neste mundo nós não estamos livres do sofrimento e das angústias. Nós vivemos em um período onde as pessoas cada dia mais manifestam uma necessidade de preencher o coração. Afinal de contas, nesse vale de lágrimas que é a vida, nós sabemos que não são as coisas materiais, não são os valores intelectuais, não é mesmo até a família que conseguirá completar nosso coração. No mundo onde o sofrimento se manifesta cada dia maior, nós precisamos encontrar a verdadeira esperança nesta caminhada. Essa semana eu vi algo que me chamou a atenção. Um rapaz foi entrevistado lá na Cracolândia, em São Paulo, e o repórter perguntou: você não tem medo de contrair um vírus como o Covid-19? E ele respondeu assim, de maneira muito serena, mas firme, dizendo: eu estou numa depressão tão profunda que eu não me importo se eu pegar um vírus ou não pegar o vírus. E aquilo me chamou a atenção. Afinal de contas, é uma pessoa que está num vale de morte, uma pessoa que está desesperançada. E é justamente essa palavra que Deus traz sobre aqueles que necessitam de esperança. O seu coração aí também não precisa de esperança? Nós precisamos de esperança todos os dias. E a palavra do Senhor nos mostra que esse Deus, Ele é aquele que traz sobre as nossas vidas essa graça de transformar um mundo caótico à nossa volta, e Ele transforma não somente aquilo que é externo, mas Ele transforma de dentro para fora. Nós percebemos que nos nossos dias a angústia não está externa apenas, a angústia está internamente no coração das pessoas. E nós mesmos podemos viver uma vida melancólica, uma vida de sofrimento, sem entender e compreender o verdadeiro sentido que nos traz esperança. Essa semana, faz poucos dias, eu vi um artista global, aí, um senhor de 80 e poucos anos que cometeu suicídio. Quantas pessoas procuram esse caminho para parar de sofrer? Eles perdem a vida, mas porque eles estão sofrendo tanto que eles não aguentam mais viver uma vida de sofrimento. E essa falta de esperança toma conta de muitos corações. Mas nós sabemos que esse não é o caminho, isso não irá eliminar o sofrimento nas nossas vidas. Nós precisamos nos apegar a uma esperança verdadeira.
E qual é essa esperança? A esperança que transforma o seu coração, a esperança que modifica não apenas o sistema político, mas uma esperança que vem de Deus. O texto diz assim que Deus envia o profeta a profetizar, e ele profetiza dizendo: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Nesta noite, nesta hora, eu quero compartilhar com você. Creia que Deus, ele se manifesta hoje, trazendo uma palavra ao seu coração, dizendo: olha, vale de ossos secos, mundo que você vive, desafios da vida que você tem, Deus está dizendo: viva, porque eu tenho algo para você, algo que vai trazer esperança ao seu coração. E o que é essa esperança, se não é justamente a palavra do Senhor sobre a sua vida? O texto vai mencionar que aqueles homens estavam desesperançados, as pessoas estavam com a mente lembradas que havia sido uma derrota muito grande. O que está te fazendo a viver aí uma vida angustiada, uma vida derrotada, uma vida que você diz assim: ah, tá tudo bem, mas eu tô com uma inquietação na alma? Saiba de uma coisa, o maior sofrimento que nós podemos enfrentar aqui nesta vida não é o sofrimento apenas da condição financeira, não é a questão dos pais ou do esposo, da esposa, da família, problemas no trabalho. O maior sofrimento que nós enfrentamos nesta vida é quando o pecado se manifesta no nosso coração e rouba de nós a esperança verdadeira. O pecado, ele faz algo que no nosso coração ele trabalha prendendo e amarrando a nossa vida de maneira que nós não enxergamos nenhum motivo para aguardar algo novo. Deus traz uma palavra dizendo àquele profeta que ele deveria profetizar a palavra de Deus sobre aqueles ossos. Nesta noite eu quero mencionar a você que Jesus disse assim, olha, uma palavra do Senhor Jesus diretamente para o seu coração. Mateus 11:28, ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Qual é a palavra de Jesus para você e para mim? Nós precisamos nos apegar. A palavra do Senhor diz assim: o meu jugo, ele é suave. Eu quero fazer aqui um oposto, uma analogia com o jugo do pecado. O pecado, ele causa no seu coração e no meu angústia. Ele causa nas nossas vidas frustração. Você pode estar vivendo algo maravilhoso e você não tem alegria. O seu coração necessita dessa graça de Cristo transformando esse jugo que era pesado agora num jugo leve. O jugo, ele manifesta uma opressão, ele manifesta uma angústia, ele manifesta um controle sobre as nossas vidas. O jugo era uma peça de madeira colocada sobre os animais, a cabeça dos animais, e que fazia eles andarem com aquele peso. Nós sabemos que a palavra do Senhor Jesus é: vinde a mim. Eu quero convidar você nessa tarde, nessa noite, a você vir ao Senhor, que eu e você possamos vir ao Senhor, que nós possamos hoje estar dizendo a Ele: Senhor, eu não quero mais caminhar com o peso do pecado, algo que no meu coração não está bem, algo que está te entristecendo. Eu quero lançar diante do Senhor a minha alma. Saiba de uma coisa, a maior depressão que pode acontecer é se o pecado não é confessado, não é abandonado. Isso causava problemas como, por exemplo, para o rei Davi, que ficou calado e seus ossos começaram a secar. Para que você experimente esperança verdadeira, para que você possa ter essa alegria de viver, você deve hoje se achegar ao Senhor Jesus e se apresentar diante dele dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo e hoje quero começar uma vida na tua presença, limpo do pecado, e quero tomar do teu jugo que é suave, que é leve. Eu quero viver com paz na minha alma.
Lá em Atos 3, capítulo 3, verso 19, diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Você já é cristão, você já ouve a palavra do Senhor, você está começando agora, saiba de uma coisa: não caminhe mais um dia da sua vida sem você colocar o seu coração diante do Senhor e dizer: Senhor, perdoe os meus pecados, mude esse pecado na minha vida, não quero mais esse jugo, essa opressão maligna, porque isso está me causando angústia. Eu quero da tua paz, eu quero vir ao Senhor e ser encontrado pelo Senhor. Eu tenho convicção que Jesus, esse Senhor que morreu na cruz, aquele que era o carpinteiro, mas ele era o próprio Senhor Deus, ele se importa com você e ele faz esse convite: vinde a mim, que você hoje, nesta noite, possa vir ao Senhor, que eu e você possamos vir ao Senhor e lançar sobre ele os nossos erros e pedir: Senhor, eu quero ter contentamento de alma. Que Deus possa conduzi-lo. Um segundo aspecto é: apegue-se à verdadeira mudança. Olha o que acontece aqui, o texto vai mencionar que havia agora um processo. O texto diz assim, verso 7: assim anunciei a mensagem como ele havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Apegue-se à mudança, apegue-se a uma transformação. Saiba de uma coisa, o texto aqui traz um recado para Israel. O profeta estava profetizando e de repente surge um grande barulho. Um processo de restauração, um processo de mudança acontece agora. Acontece um grande barulho. Acontece também um ajuntamento. Osso com osso, cada um foi encaixando, né? A parte de cada pessoa foi se encaixando, algo assim, que é cena de filme, né? E Deus diz assim que esses ossos foram se encaixando, houve um barulho e depois um ajuntamento de pessoas. E ali estavam agora cobertos ossos de pele e todo o processo de mudança estava acontecendo na vida daquelas pessoas. E o texto chama a nossa atenção, afinal de contas, houve barulho, houve agora também ajuntamento, houve pele sobre os ossos, mas faltava algo. E eu quero mencionar sobre esse aspecto. Então, apegue-se à mudança. Saiba que no seu coração Deus já o chamou para uma vida diferente. Saiba de uma coisa, você que está caminhando como cristão, Deus, ele já enviou uma mensagem de esperança ao seu coração através das Escrituras. Você já veio para Jesus Cristo? Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? E eu faço uma pergunta, que você possa ter o discernimento de saber que Deus o chama para algo além. O texto menciona aqui no verso de número 8, que em seguida se formou para cobrir os corpos, pele, mas ainda não respiravam. Muitas vezes no processo da vida cristã, nós achamos que só de ouvir a mensagem de salvação, só de ouvir uma pregação, só porque alguém convida você a participar de um culto, você já está apegado a uma mudança de vida. E o que acontece aí muitas vezes? Você começa a frequentar a igreja, você começa a falar assim, olha, agora eu vou pelo menos me dedicar mais, sendo uma pessoa diferente, eu quero mudar os meus hábitos. Isso é muito bom, isso é importante, faz parte de um processo. Afinal de contas, quando o Senhor Jesus nos chama, o nosso coração ele tem desejo de mostrar que de fato nós somos pessoas diferentes. O texto diz assim que houve barulho, houve pele, houve essa cobertura real dessa pele trazendo todo o estereótipo de uma pessoa restaurada. Mas ainda faltava alguma coisa. Saiba de algo que você e eu nesta noite precisamos meditar. Deus não quer apenas chamar você para ter uma nova vida religiosa. Você pode ter ouvido o Evangelho e um dia o Senhor Jesus ouviu, ou melhor, anunciou e você ouviu
que você necessitava de mudança. Mas o que Deus deseja fazer na sua vida não é apenas te dar uma igreja. Deus não deseja apenas que você mude a sua maneira de conversar, de vestir. Deus deseja que no seu coração uma verdadeira transformação ocorra. E eu acredito que isso vai ser importante. A maneira que você conversa, que você se veste, que nós nos portamos em todos os lugares. Mas saiba de uma coisa, esse é um perigo que eu muitas vezes posso reconhecer. Às vezes cometi essa necessidade não só de uma transformação aparente, mas uma necessidade de Deus tocar o meu coração de dentro para fora. Você tem vivido a vida cristã como? Como é que você tem caminhado na vida cristã? Aconteceu um barulho aí, você falou assim, olha, eu vou para a igreja, mas como é que está a sua caminhada? Você está com uma aparência de cristão, mas ainda falta alguma coisa? Não deixe, não se apegue apenas às mudanças exteriores. Não se apegue apenas às mudanças externas diante das pessoas. Afinal de contas, o texto diz assim que tinha aparência de vivos, mas estavam mortos. Tantas vezes o nosso adversário tenta cegar nosso coração, dizendo assim, não, você está bem, você é um crente em Cristo Jesus, já frequenta a igreja, já prega, já vive o evangelho. E na realidade, irmãos, nós temos apenas um barulho, nós temos apenas um ajuntamento, nós temos apenas a aparência de estarmos vivos. Como é que tem sido a sua caminhada cristã? Você tem se achegado ao Senhor Jesus pedindo uma transformação verdadeira na sua vida? Eu falando com uma pessoa essa semana, ele me disse assim, eu tenho alegria de perceber que Cristo tem transformado a minha vida e eu sinto uma paz tão maravilhosa. Eu fiquei muito feliz porque eu pensei, puxa vida, essa de fato é a transformação que Cristo quer fazer nas nossas vidas. Ele não quer apenas transformar a nossa conduta externa, Ele quer transformar o nosso interior. Saiba disso, que a sua vida cristã possa se apegar àquilo que de fato é real. Não se iluda com a vida religiosa, não se iluda apenas com praticar, ir aos cultos, ouvir uma pregação. Assuma diante de Cristo que você deseja uma transformação de dentro para fora. O texto vai mencionar agora verso de número, quero destacar verso 10. Olha só, verso 10, diz assim, anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos, todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército. Então eu disse, ele me disse, filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles diziam, tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança. E o texto vai dizer que Deus disse, verso de número agora 12, portanto profetize para eles e diga, assim diz o Senhor, soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas, o exílio do exílio e os farei sair delas. Então trarei de volta a terra de Israel. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor. Verso 14, soprarei o meu espírito em vocês e voltarão a viver. Eu quero destacar até aqui. Agora então, o terceiro e último ponto, eu quero então mencionar. Apegue-se à vida, apegue-se ao que o Espírito do Senhor te chama nesta noite, me chama nesta noite. Aquelas pessoas estavam ali como soldados, com carne, com pele, com ossos, todos revigorados, uma vida aparentemente pronta, mas faltava algo, faltava a vida. E só o Espírito Santo pode trazer vida para nós. Somente quando nós temos a consciência que necessitamos de fato da presença viva do Senhor. O texto menciona que o Senhor soprou. Algumas versões, estudiosos vão dizer que no original, é ruá. Deus soprou sobre eles o fôlego de vida. Quanto que nós precisamos do fôlego de vida para caminhar nossa vida cristã?
Nós não podemos, irmãos, fazer mais nada nesta caminhada no século 21, nesse período de pandemia. Nós não podemos mais viver uma vida cristã sem o sopro do Espírito Santo nas nossas vidas. Afinal de contas, nós vamos manifestar que temos esperança, nós vamos parecer que somos de fato cristãos, mas nós não teremos vida em nós. Eu digo isso porque nós corremos um sério risco como igreja de nós apagarmos o Espírito Santo. Eu, mais uma vez, confesso que muitas vezes eu deixei dizendo assim, eu acho que se eu orar só assim tá bom, depois eu oro, e isso é um perigo. Hoje, como pastor, eu digo a vocês, irmãos, eu estou mais consciente do que nunca que a igreja do Senhor Jesus, começando por mim, por nós necessitamos desesperadamente que o Senhor sopre sobre nós fôlego de vida, porção dobrada do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz assim, através de Paulo, não apagueis o Espírito Santo. Ou seja, nós podemos apagá-lo. Uma coisa, como o pastor Hernandes sempre diz, uma coisa é ter o Espírito residente. Outra coisa é ter o Espírito Santo presidente nas nossas vidas. Saiba disso. O que vai fazer com que você seja um cristão verdadeiro é se o Espírito do Senhor está conduzindo a sua vida nas suas ações. O Espírito Santo tem ocupado o seu coração. Você tem tomado decisões de fugir da aparência do mal. Você tem tomado decisões de andar buscando a palavra do Senhor na sua caminhada. Quantas vezes nós precisamos dessa ação e como nós precisamos? Eu quero então, para finalizar, dizer como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Como que nós podemos não somente ter a aparência que somos cristãos, que fazemos parte do ministério de louvor, que pregamos como pastor, que somos crentes da igreja como membros, mas que de repente não há vida, não há algo novo que vem de Deus para transformar nossas vidas e nossa casa. Eu quero então perguntar, como podemos ser cheios da presença do Espírito Santo? Um primeiro aspecto é, hoje, se arrependa de tudo que você tem vivido como cristão, sem viver uma vida de dependência do Espírito Santo. Você tem engatado uma marcha aí mais leve e esquecido que o Espírito de Deus é quem nos guia? Você tem, de repente, engatado uma marcha aí e ido embora na vida religiosa? Tome cuidado, isso pode ser o maior naufrágio da nossa história. Mas Deus tem prazer em nos socorrer quando nós nos arrependemos. Que você na sua vida aí, na sua família, no seu trabalho, você seja um homem diante de Deus dizendo, Senhor, eu me arrependo por tomar decisões na carne, por fazer escolhas mundanas, por tomar decisões totalmente influenciado pelo meu coração maligno e corrupto. Que você seja um homem, uma mulher, nós sejamos homens, pessoas que se arrependem de ter praticado escolhas, tomado decisões que não foi à luz do Espírito Santo. E um segundo aspecto é, nós devemos então voltarmos para a verdadeira comunhão com Cristo. Como? Através das Escrituras e através da oração. Meu irmão, não tem como você ser um crente verdadeiro se nós não estivermos nos alimentando da palavra do Senhor. Nós podemos ter aparência, nós podemos cantar todos os hinos, os cânticos, pregar, mas se nós não tivermos todos os dias das nossas vidas uma devocional, um momento espiritual, eu chamo de dieta espiritual diária, nós não seremos movidos pelo Espírito Santo. Se entregue ao Senhor, se entregue à sua palavra, separe no seu dia momentos para você se alimentar do Senhor e orar ao Senhor. Se você fizer isso, se nós fizermos isso, o Espírito Santo irá ministrar nas nossas vidas fôlego de vida, irá ser presidente das nossas vidas. E um terceiro e último aspecto que eu quero destacar sobre nos apegarmos à vida é, você tem hoje testemunhado do que Jesus fez na sua vida? Ou isso já foi algo distante? Qual foi a última vez que você disse para alguém, olha, Jesus Cristo mudou a minha vida. Eu era um religioso, olha, eu era um homem imoral, eu era uma pessoa distante de Deus, eu não tinha prazer na leitura bíblica.
Mas Jesus Cristo, através da palavra, através do Espírito Santo, mudou o meu viver. Você tem experimentado isso? Experimente isso. Experimente testemunhar. Peça para que o Senhor libere a sua boca, santifique a sua boca através de uma ação no seu coração, e a sua boca irá produzir, manifestar o que Cristo está fazendo. Lá em Romanos 12 diz assim que nós devemos nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, precisa acontecer nas nossas vidas uma metanoia, uma mudança da nossa mente, para que as nossas práticas sejam condizentes com aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. E o seu testemunho será cheio de Deus. O seu testemunho será para impactar pessoas, que glorifique o nome do Senhor. Eu quero então destacar, fazendo uma pergunta para você e para nós encerrarmos. Na sua vida cristã, houve já conversão? Cuidado, hein? Já houve? Tome cuidado por você não achar que devido você cantar, você frequentar a igreja, já aconteceu isso. A conversão muda o nosso coração e muda não somente algumas práticas na presença das pessoas, muda o sentido da vida, muda a alegria que temos agora na presença do Senhor. Eu convido você a pensar se você já é um convertido em Cristo Jesus. Eu também pergunto a você, houve já na sua vida um dia de restauração? Você tem caminhado como? Faz quanto tempo que você não tem um momento para chorar diante da palavra do Senhor? Quando foi a restauração que Deus trouxe? Pode ser hoje. Que você se apegue à palavra do Senhor. Que você se apegue à vida com Deus hoje através da leitura das Escrituras e da oração. Houve já uma restauração? Quando foi? Você se lembra desse dia? Qual foi o dia que você dobrou o joelho e você sentiu Deus se manifestar sobre a sua vida? Ah, pastor, nem lembro mais, eu estou orando assim, no modo fast food. Tome cuidado, peça hoje uma restauração genuína sobre a sua vida cristã, porque você pode experimentar uma verdadeira ação sobrenatural de Deus e trazer tanta alegria ao seu coração. E para nós encerrarmos, eu pergunto, você hoje tem experimentado uma vida de consagração? Tem fugido da aparência do mal? Tomou uma decisão e disse assim, não volto mais. Eu cansei de tomar decisões que entristeceu o Senhor Jesus. Consagre-se hoje ao Senhor. Que nós nos consagremos ao Senhor. Então eu repito, já houve conversão, já houve restauração e hoje está tendo consagração. Se esses três aspectos ainda não fazem parte da sua vida, tome cuidado. Você pode estar vivendo aparentemente uma vida religiosa e não haver vida do Espírito Santo, de Cristo, na sua vida. Que Deus possa te conduzir. Nós temos hoje a necessidade desse cuidado para que nós caminhemos neste mundo convictos. Alguém disse assim, essa semana eu li, alguém mencionou, o que vai fazer a diferença na vida das pessoas aí fora não é o quanto que nós somos crentes, cristãos, bonzinhos. Não. O que vai fazer a diferença na vida das pessoas que estão à nossa volta é o quanto o Espírito Santo, Cristo, tem nos dado convicção para vivermos e falarmos daquilo que Ele fez nas nossas vidas. Creia nisso, caminhe assim e o Senhor irá conduzi-lo em vitória, em alegria, trará cada dia essa esperança, essa transformação genuína e esse poder que só o Espírito Santo pode trazer a você. Que você não se acomode. A vida religiosa é perigosa, irmãos. Eu posso dizer porque, Senhor, se não fosse a tua misericórdia, eu estaria perdido. A vida religiosa eclesiástica é perigosa. Que você se apegue à palavra do Senhor hoje. E daqui a alguns anos você diga assim, um dia o Senhor me visitou e restaurou todas as áreas da minha vida, porque eu me derramei na presença dEle. E eu era um vale, eu era um homem seco. E o Espírito Santo me vivificou e me despertou para a glória do Senhor. Que Deus o conduza. Que num tempo onde cada vez mais as igrejas estão preocupadas, muitas vezes, né? Em quantas pessoas nós temos, em quantas pessoas frequentam, que nós tenhamos como igreja a preocupação, quantos de nós vivemos convertidos a Jesus Cristo, consagrados a Jesus Cristo,
restaurados a Jesus Cristo. Que Deus possa fazer o seu coração cada dia mais apaixonado por Ele e dependente da voz do Espírito do Senhor. Que Deus o abençoe, que Deus o sustente. Quero orar por você, por nós nesse momento. Senhor Jesus, que a tua graça possa sustentar o teu filho e a tua filha. Que haja no coração do teu filho nesta hora um espaço do Senhor para transformar de dentro para fora esta vida, Senhor. Nós não queremos viver uma vida apenas de religiosos, mas nós queremos experimentar a tua transformação no nosso caráter, no nosso viver, na nossa alegria de caminharmos com o Senhor. Visite esse coração, Espírito Santo. Não deixe, Senhor, que a frieza possa tomar conta desta vida, que, ó Senhor, que o Senhor possa vivificar nossas vidas e que nós possamos andar cheios do Teu Espírito, sedentos da Tua Palavra e desejosos em ter comunhão diariamente com o Senhor. Vivifica-nos, Senhor, para sermos um exército de soldados revigorados no poder do Espírito Santo e testemunharmos e proclamarmos o que o Senhor fez para as pessoas que estão à nossa volta em nossas vidas. Sê conosco como igreja, avive esta igreja, a igreja Semear, a cada irmão que está nos ouvindo, começando pela minha vida, Senhor. Assim eu lhe peço, Jesus. Amém. Deus te abençoe, um bom domingo, restante domingo, uma boa semana a todos. Forte abraço.